entrando aqui. Já entrou aí? Aqui onde não entrou. Vamos lá. Boa noite! Boa noite Insta, boa noite Face, boa noite YouTube. Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá muito bem. Tô muito mega power feliz hoje. Hoje acabei uma formação que estava dando a semana inteira para um pessoal da educação e eu prometi que eu ia mandar um beijo para eles, beijo em todas aquelas meninas e aqueles meninos lindos lá que ficaram a semana inteira me fazendo companhia e com uma generosidade assim ímpar. Beijo muito grande, espero efetivamente que eu tenha tocado um pouquinho na vida de vocês. E aí, se vocês estiverem por aqui, vão colocando aí que a gente vai vendo. Bom, tudo certo? Vamos lá. Bom, eu sou Thelma de Carvalho, Life Coach, e estou aqui todas as quintas-feiras para falar um pouquinho com você. E hoje eu fiquei pensando, né, assim, o que a gente poderia falar, e porque eu venho, né, desse universo essa semana inteira falando com tanta gente aí e falando da vida deles, e eu sei lá, eu vou contar um pouquinho do que eu venho percebendo e das coisas que vêm me cercando, né? As pessoas vêm ao meu encontro e eu percebo muito sofrimento vindo das pessoas. Bom, como a maioria das pessoas que me segue, né? Mas quem não sabe aqui, que porventura tromba com esse vídeo aqui vai ver, né? Eu sou viúva, vai fazer esse ano, vai fazer 8 anos que eu sou viúva. E cada uma tem uma história, né? Tem uma história para contar. E eu também tenho a minha história. E essa história, muitas vezes, ela passa por percalços, ela passa por situações que a gente não controla muito. E na verdade a gente não está no controle nunca das circunstâncias, das coisas, né, que estão fora aqui de mim, né? O que a gente controla são as atitudes que eu tenho nas coisas que me acontecem. E hoje eu queria falar um pouquinho, assim, dessa autonomia que eu criei e que faz diferença na minha vida e na vida de muitas pessoas que vêm me procurar para saber como que é que eu conheci. Então hoje eu vou contar um pouquinho dessa história, né, de como que vai acontecendo as coisas. Eu percebi na minha vida que as coisas vão acontecendo. É muito impressionante como as pessoas colocam a gente num trilhozinho assim, ó. As pessoas que eu digo são os meus pais, são meus professores, as pessoas de autoridade, meus avós, as pessoas que gostam de mim, gostavam, né, e gostam e continuam gostando de mim, mas elas vão colocando a gente num trilhozinho, ó, então você vai estudar, você vai fazendo essas coisas assim, e depois você vai arrumar um emprego bacana, porque você estudou, Então, o que eu percebo hoje? Que até a minha vida, né, assim, a minha vida inteira, a gente acaba não pensando, a gente vai indo, sabe aquela coisa? Vai indo, a gente entra na escola, a gente aprende
a ler e a escrever, a gente aprende a fazer continhas, mas ninguém fala que para a gente pensar na nossa vida. Não tem uma formação na escola que vai falando que você tem que ir pensando naquilo que você vai fazendo da sua vida, naquilo que você vai... as escolhas que você tem que fazer, como que é que você sente as coisas, como que é que você reage em relação às coisas que vão te acontecendo. E a gente só vai simplesmente, da melhor maneira possível, vai se defendendo. Então, por exemplo, tem uma grande maioria de pessoas que desconta todas as frustrações, todas essas questões emocionais na comida. Por quê? Porque a comida é o grande... é o primeiro prazer que a gente tem, né? Primeira coisa, por exemplo, você nasce, você sente um desconforto, que é a fome, você não sabe que é a fome, você sente um desconforto e de repente vem a mãe e supre aquilo, e você fala, caraca, que bacana, que bom, me sinto bem, me sinto realizada, me sinto confortada, né? E tal, e sacia, fica muito gostoso aquilo, e aí você tem prazer. Então, todas as vezes que você... O que vai, né? O seu cérebro vai acontecendo o quê? Vai falando assim, você tá assim, tá chateada, ele não fala chateado porque você nem sabe o que é que você tá. Você só simplesmente tem um desconforto. Muitas vezes você está triste, você não sabe o que é tristeza, você não sabe o que é raiva, você é um misto, é uma coisa, é um desconforto, a gente sente um desconforto. E aí você come, e a gente hoje em dia a gente chama de ansiedade, né? Ai, eu tô lá, não sei o que eu quero, não sei. A gente chama de ansiedade e também tem vezes que a gente não classifica, a gente não sabe efetivamente. Hoje em dia está tudo muito chamando de ansiedade, enfim, é tudo num balaio assim, e a gente vai lá e come, né? E eu também não comia, mas assim, a vida inteira eu fui fazendo as coisas que as pessoas falaram que era para eu fazer, e isso era muito confortável, e de uma certa maneira eu me sentia muito segura com isso, entende? Assim, eu me sentia super segura, vou fazendo aquilo que meu pai e minha mãe falou, e a gente vai indo, tal. Só que a gente vai indo, só que tem uma hora que é você que, de uma hora para outra, você fica responsável pela sua vida. E aí você fica desesperado, porque você não sabe muito bem o que você faz, entendeu? Você não tem muito as rédeas da sua vida. Por quê? Porque você foi fazendo as coisas que era para ser feita. E isso eu estou falando, contando a minha história no sentido assim, eu era muito obediente, eu era uma pessoa que eu fazia direitinho todas as coisas. Claro que tem pessoas que já... do mesmo jeito, vamos pensar, obedecendo, eu vou desobedecer. Então assim, eu não estou pensando que é bacana para mim, eu só não quero seguir esse caminho. Meu pai falou para fazer isso, né? Eu vou fazer isso, mas só para contrariá-lo, muitas vezes não é uma coisa que introjetada, interiorizada, é isso que eu quero para minha vida. Não, simplesmente talvez eu não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual à minha mãe, então eu não vou fazer o que eles querem. Caiu minha internet. Continua aí? Tá tudo aí? Hã? Face. Gente, teve um probleminha aqui no Face, a gente vai continuar.
no YouTube. E a gente vai continuar aqui, ó, simplesmente morreu aqui. Então eu vou falar aqui com vocês. Depois a gente coloca. Ah, legal. Então tá bom, vou até fechar aqui. E aí, então, agora é mais engraçado ainda, porque agora eu vou falar para duas maquininhas. Antigamente eu ficava falando comigo ali. Mas então, assim, o que aconteceu? Por que eu estou falando isso? Porque, assim, a gente vem nesse processo de obediência ou desobediência, mas é sempre muito a mesma moeda, entende? Efetivamente, nós não estamos pensando no que eu quero fazer, o que eu tenho de talento, o que eu tenho de propósito. Eu não penso essas coisas, entendeu? Outra coisa também, a gente não sabe lidar com dinheiro, por exemplo. A gente não aprende a lidar com dinheiro, a gente aprende a fazer conta. A gente sabe que vai lá, dá 10 reais, gasta 7, vai voltar 3. A gente sabe isso, entendeu? A gente não sabe lidar com o dinheiro. E muitas vezes lidar com dinheiro é lidar com as nossas emoções também. Por quê? Porque eu atendo muitas pessoas que têm compulsão à compra. Então vai lá, né? Essa ansiedade, ela é gasta nas compras totalmente desenfreadas, e elas não fazem um planejamento, elas não sabem efetivamente se controlar, entendeu? E aí, no meu processo, eu sempre fui uma pessoa muito independente, 16 anos eu fui estudar fora, eu já morava sozinha, então eu sabia, assim, controlar o meu dinheiro, eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu não sabia o que eu queria, mas assim, não tem problema, eu queria estudar porque eu ia ser uma profissional maravilhosa, ia mudar o mundo, enfim, todas aquelas coisas que os meus pais falavam, vai fazendo isso que vai dar certo, e você vai fazendo, você não vai tendo um propósito para aquilo que você vai fazendo, você vai fazendo, e depois a gente passa por uma fase que é assim, né, a gente fica adulto, a gente casa, porque não é assim, ó, parece que é assim, ó, você é criança brinca, depois vai estudar, né? Aí de repente vira adulto, e aí o que eu faço? Não, aí eu tenho que ganhar dinheiro e muitas vezes casar, a grande maioria das vezes é casar, por quê? Até para uma perpetuação da espécie, né? Aí você casa e constrói sua família. A gente tá careca de falar, né? A gente cria o filho para o mundo, né? A gente cria para o mundo, tal. Enfim, talvez para a perpetuação da espécie. Só que o que acontece? Que a gente não tá muito... Bom, aí vai lá, eu casei, deixa eu seguir minha vida aqui. E eu fiz igualzinho, bonitinho, me formei, aí eu me casei e tal, tive a filha, pá, e viveram felizes para sempre, sabe aquela coisa assim, viveram felizes para sempre. E nesse processo todo, eu acreditava piamente que eu estava no controle da minha vida, que estava tudo bem, entendeu? Eu fazia as coisas que me pediam porque de repente faziam sentido para mim e porque era isso que era o que ia me trazer a felicidade, trazer os objetivos que eu queria para minha vida. O que acontece? Acontece que de repente eu tive filho, eu tinha uma profissão e aí quando ele morre, maridinho morreu. Quando essa história, esse caminho é interrompido, e muitas vezes ele não é nem interrompido, e eu não sei se é bom, se é ruim. Não, bom no sentido que o maridinho estaria aqui comigo, mas assim, no sentido, eu tô falando assim, da minha história, daquilo que me constitui. Por quê? Porque eu era uma pessoa, gente, sempre fui muito independente. Quando ele faleceu, eu fui perceber que efetivamente
eu era bastante submissa, eu era bastante dependente. E eu não falo de uma dependência financeira, por exemplo. Eu tinha a minha liberdade financeira lá, né? Eu tinha o meu salário, eu que, inclusive eu ficava com todo o dinheiro da casa, eu que provia, e eu que pagava as contas, assim, né? Eu que cuidava das finanças da casa. E por isso que talvez me dava uma certa... um certo poder de autonomia, de controle da situação. Mas quando ele me falta, eu me senti... Eu falei, gente, como que era doido. Eu entrei tanto naquilo que ele queria, que eu perdi, entendeu? O meu propósito era o propósito dele. Eu ajudava a ele conseguir as coisas que ele queria, entendeu? Mesmo ele também não sabendo muito o que ele queria, mas mesmo assim, parece que um escorava no outro, sabe assim? Um escorava no outro. Eu acredito que se fosse ao contrário, né? Se eu que tivesse morrido, ele também se sentiria muito perdido. Talvez a palavra é essa. Só que o que era bacana no meu processo é que ele não tinha sofrimento. Ele não tinha sofrimento. Eu não sentia uma carga excessiva de frustração. Eu não sentia... Eu participava da coisa, entende? Mas muitas vezes, o que eu tenho visto nas pessoas que me procuram, porque depois aí eu tive que aprender, né? Eu não tinha mais ele, então eu tive que aprender a me tornar essa pessoa com essa autonomia, e as pessoas me procuram por isso. Por quê? Porque elas estão com o marido, muitas vezes, a grande maioria das vezes das pessoas que me procuram, elas estão com o marido, só que estão com uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, porque foi desse jeito também. Ela só foi seguindo, Então, veio o marido, ela tomou a vida do marido, ela atendeu todas as necessidades do marido. Aí depois vieram os filhos, oba, que bacana, agora eu atendo todas as necessidades dos meus filhos. E isso é muito legal, é muito bacana. Só que nesse processo você não pode esquecer dessa pessoa que provê tudo isso, que é você mesma. E aí é o ponto, entendeu? Aí é o ponto onde as pessoas se perdem um pouco, né? Elas se perdem delas mesmas, elas não sabem onde que elas estão, no sentido assim, perde identidade, fica uma submissão de uma tal maneira que elas não se reconhecem. E aí a vida cai num vazio tão grande e traz tanto sofrimento. Só que não precisa ser assim. Não precisa ser assim. E é isso que eu vim descobrir, né? O maridinho teve que morrer, mas eu descobri que não precisa ser assim, não precisa ter esse sofrimento, não precisa. Por quê? Porque a gente pode sim atender todas as pessoas que a gente ama, mas atender essa pessoa também, essa pessoa. Então a gente tem hora que a gente precisa fechar os olhos e olhar para dentro da gente. Sabe por quê? Porque quando eu gosto de mim, eu não estou falando para você ser egoísta, não estou falando disso.
Eu não estou falando aqui para você não fazer mais nada para as pessoas, você não se importar com as pessoas. Eu só estou falando para você, olhe para você, se ame. Por quê? Porque se você se amar, se você se curtir, se você se apropriar, pegar o leme da sua vida, você vai poder fazer essas pessoas que você ama muito, mas muito mais feliz. Muito mais feliz. O que eu tenho visto e que tem pessoas que têm me procurado, são pessoas que não são reconhecidas porque elas fazem, elas se tornaram as empregadas, né? Assim, o empregado das pessoas que elas mais amam. Então as pessoas não estão enxergando ela, mas ela não se enxerga. Elas não se enxergam. E aí eu pergunto para você que está aqui me escutando, o que você está fazendo por você? Como que está a sua saúde? Como que está o seu lazer? Como que está o prazer de estar viva? Tem pessoas que me relatou que gosta de mexer nas plantinhas, gente, na terra, e nem isso não faz, porque não sobra tempo, porque e vem um relatório de desculpa. Por quê? Porque você está negligenciando você. É só por isso. Só por isso. E isso traz uma dor tão grande, um sofrimento tão grande. E outro dia eu aprendi que a dor é inevitável, a dor às vezes acontece, né? A gente não controla, né? As pessoas ou faltam ou fica doente, e a gente sofre com as coisas que nos acontecem, que a gente não tem controle, e a gente sofre, tem dor. Mas o sofrimento, assim, continuar, assim, a alimentar essa dor, aí é uma escolha. Que é quando, assim, o sofrimento que eu falo, assim, a dor que eu falo é mais pontual. Pontual no sentido, assim, acontece aquilo e aí a gente vai ter que encarar aquilo para ver o que a gente vai fazer. É isso que a gente precisa fazer. Talvez não imediatamente, mas uma hora a gente sabe que a gente tem que encarar aquilo. Por quê? Porque se você for protelando para entrar em contato com aquilo, isso vira sofrimento. E aí tem hora que a gente fala assim, ai, já até acostumei. Cara, não se acostume com sofrimento, não se acostume com coisas pequenas. Não se acostume com coisa que está te fazendo sofrer. Não se acostume. E eu não estou falando também que é passe de mágica, mas faça pequenas ações que vai mudando a sua vida de lugar. Pequenas atitudes que vai fazendo com que você se aproprie, comece a gostar de você. Comece a gostar de você. Como que é que você quer falar que você gosta de outras pessoas se você não gosta de você? Quantas pessoas que vêm aqui e falam assim, eu me olho no espelho e choro. Eu tô saindo para uma festa, coloco uma roupa, nada serve, nada fica bonito. Eu era uma pessoa tão vaidosa, cadê você? Cadê você? Eu fico pensando que é bem aquela história que eles falam de caranguejo, né? Caranguejo, para a gente fazer, a gente coloca ele na água, coloca ele vivo na água, e aí você coloca na água fria e ele vai esquentando, ele meio que vai ficando ali, ele não quer tanto sair né? Você põe na água ali, ele não quer tanto sair da panela, tal, e o negócio vai esquentando, ele não vai percebendo, enfim, na hora que é horrível isso, mas é assim que me falaram.
E ele morre, né? Porque a água ferveu ali e ele não foi percebendo. E a gente está fazendo isso com a gente. A gente está um dia se arrastando, o outro dia se arrasta e no outro dia se arrasta. Fala, chega, para, não quero mais assim. E não é para jogar tudo pro alto. Comece a olhar para você. Comece a ver se você, principalmente, se você ajuda tantas pessoas, se você faz tanto pelas outras pessoas, faça de conta que você é uma outra pessoa e comece a fazer por você aquilo que você faz pela outra. O quê? Então, a pergunta é essa. O quê? Isso é uma pergunta de coaching. De hoje até semana que vem, o que você vai fazer por você? Uma pequena vitória, uma pequena ação, uma pequena atitude. O que você vai fazer por você? O quê? Sua casa está desorganizada? Talvez comece por aí. Comece a arrumar aquela gaveta, inclusive a gaveta mais íntima sua, sabe? Aquela gaveta das calcinhas, sabe? Aquela coisa assim. Por quê? Porque assim, para você olhar para as suas coisas, para você. De repente você arrumando a gaveta, arrumando o seu quarto, arrumando os seus espaços, internamente começa também a arrumar. Um é reflexo do outro. Tem hora que você arruma lá dentro e começa a arrumar lá fora. Tem hora que você começa por fora e também reflete lá dentro. Então, a proposta de hoje, e é isso que eu fiz da minha vida, porque aí eu tive que repensar toda a minha vida. Eu tive que repensar por quê? Porque eu percebi que eu não tinha assim, a ideia das histórias que eu queria criar para contar. O que eu iria fazer, que eu tinha orgulho daquilo que eu fiz. Entende? E olha que eu sempre trabalhei com desenvolvimento humano, eu sempre estava nessa busca, mas essa busca é para quem? Para os outros. Até hoje, inclusive, eu resolvo o problema dos outros com muita facilidade. Só que agora eu percebo que eu tenho que resolver os meus também, que eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me gostar, eu tenho que fazer aquilo que faz sentido para mim. Quando faz sentido para mim, eu fico tão grata, eu fico tão preenchida, eu fico tão, sei lá, né, assim, energizada, que eu preciso reverberar para os outros, eu preciso contar para os outros, eu preciso lançar para os outros. Olha que bacana. Então, assim, eu sendo bacana para mim, eu fico muito melhor para os outros. Olha que lindo. É muito, muito gratificante ver isso. É muito gratificante, né? Quando você vai assumindo os seus propósitos, né? Assim, você vai pensando e vai fazendo as coisas que é o seu propósito. Eu fico sempre pensando naquelas pessoas que eu admiro, né? Eu fico assim, de vez em quando eu fico assim, como será que era Gandhi? Não sei, vocês têm essa aspiração, assim? Porque muitas vezes a gente fala assim, né? Tem uma coisa assim, que assim, uma andorinha só não faz verão, né? Tem essas coisas. E uma andorinha só, ele fez verão. Eu falo, né? Será que eu também não posso fazer né? Porque tem hora que eu falo assim, o que você quer? Você sozinha aí, não sei o que lá. Será que eu não posso influenciar, né? Ter uma influência bacana para minha filha, para o meu neto,
para as pessoas, olha, né, deu um curso agora, será que, entendeu? Pequenas atitudes, pequenos círculos, mas será que a gente não pode melhorar a vida dessas pessoas, né? Trazendo aqui, por exemplo, hoje, o meu exemplo do que eu fui fazendo. Então, assim, ó, de hoje até semana que vem, eu quero que você olhe para você e comece a fazer um inventário da sua vida. Sabe o inventário? Sabe, assim, uma autobiografia, né? Comece a contar suas histórias. Vai lá na infância, começa. Pega assim, ó, de 7 em 7 anos. Primeiros 7 anos, como que foi? Ai, não lembro. Pergunta para as pessoas, para a tia, para a avó, para a mãe, para quem estiver ali. Pergunta e vai escrevendo. Aí de 7 a 14, vai lá, escreve. Como que você era, o que você gostava. Resgata a sua vida. Sempre há tempo, sempre há tempo. Resgata a sua vida. Vale a pena. E vale a pena, inclusive, para as pessoas que você ama. Vale a pena, inclusive, para você ser melhor ainda do que você é. Mas por quê? Porque vai ter outro sentido. Por quê? Porque está fazendo sentido para você. Entende? O seu sentido não é as outras pessoas, não. Você tem que ter sentido para levar para as outras pessoas. Pense nisso. O que vocês acham disso? Se vocês concordam ou não. E se não concordar, tá tudo bem. A Márcia Oliveira está dizendo que faz sentido. Viu? Ai, que linda. Que bom, Márcia, que bacana. Então, Márcia, ó, eu quero aí, ó, se comprometa com você e aí coloca aí, ó, o que você vai fazer de hoje até quinta-feira que vem? De hoje até quinta-feira que vem, o que você vai fazer? Uma pequena ação. Hoje, na palestra, eu falei que, assim, uma das coisas que eu coloquei o ano passado era arrumar a cama. Aí eu achei tão bonitinho, hoje uma menina lá falou, olha, já comecei a arrumar a cama. Eu falei, legal. Pequenas atitudes, mas que de pequenas em pequenas atitudes, você vai dando sentido para a sua vida. E isso, cara, não tem preço. Você está aqui por um propósito, senão você não estaria. Entendeu? Você está aqui porque você tem uma missão para cumprir. Então, levante a cabeça, estufa o peito, bata no peito, sabe? Sou eu que sou dono dessa vida aqui. E vá se apropriando, se fortalecendo, inclusive para ser melhor para a humanidade, né? Para a gente deixar alguma coisa muito bacana para a humanidade. Gente, hoje é isso que eu queria falar, mas assim, com tanto amor no meu coração. Hoje eu estou mais introspectiva, acho que estou um pouco cansada, para falar a verdade. Mas assim, com tanto amor no meu coração, com tanto amor, então, eu queria que vocês efetivamente pensassem, o que eu posso fazer por mim? Lembrando que eu não estou de maneira alguma falando que você não pode fazer nada pelas pessoas. Ao contrário, quando você faz por você, você já está fazendo para uma pessoa. E aí você vai se fortalecer, você vai ficar mais empoderada e aí você vai ser muito, muito melhor. Deixa eu contar só mais um lá do curso. As meninas, ó, me permitam, não estou falando o nome porque eu não tinha pedido permissão, mas achei tão bonitinho. Uma menina virou e falou assim: Thelma, ontem eu já fui andar, eu cheguei, fui caminhar. E aí meu marido, não vai caminhar, porque o que vai fazer com as crianças? Não, você fica com as crianças, tal. Eu sei que teve um impassezinho ali, mas ela foi caminhar. Na hora que ela chegou, tava tudo bacana, tava tudo bem, tal. E isso foi ontem de ontem. Hoje, ontem, né, ela me contou hoje que ontem, ela falou assim, Thelma,
de repente, estava numa paz tão grande lá em casa, a gente começou a cantar tudo junto, fazer coisa junto. Olha que transformação. Por quê? Só porque ela olhou para ela. Começou a olhar um pouquinho para ela. Não para se fechar nela e no lance de olhar para o próprio umbigo. Não. Para simplesmente se empoderar no sentido assim, eu sou dona da minha vida, eu estou bem, eu sei quem eu sou. E aí, gente, é uma delícia. A gente até enxerga melhor as pessoas que a gente ama. A gente enxerga com o coração transbordando de puro amor, de tudo, pura felicidade e pura alegria. E sabe o que acontece? Acontece o seguinte, eu faço uma coisa para as pessoas e as pessoas ficam tão grata que aí elas começam a fazer pra gente. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso, porque aí vai ter transformação no mundo. Porque quando a gente, um faz pelo outro, aí sim a coisa efetivamente fica muito lindo. E aí a gente pode mudar sim o mundo inteiro. A Solange Terence está falando assim, exatamente, Thelma. Chega um momento que temos saudade de nós mesmos. Falou tudo. Beijos, minha linda. Tô amando ouvir você. Ai, que linda, Sô. A Sô é uma prima que eu amo muito e assim, eu tenho muito a agradecer. Eu morei 1 ano na casa dela. Beijo imenso e que delícia você estar aqui. E eu sei bem que ela é uma linda que faz tudo pelas pessoas e você, nossa, mais do que ninguém merece ser muito amada. Beijo grande, beijo para todo mundo aí. Gente, então é isso. Pegue uma coisinha só. Eu também quero escutar você, Solange. O que você vai fazer essa semana por você? Uma coisinha só, voltado para você. Nem se for, eu vou meditar 5 minutos. Eu vou me dar 5 minutos escutando uma música. Gente, eu não estou falando de grandes revoluções, eu estou falando de um pequeno hábito que vai reverberar num outro pequeno hábito, num outro, na hora que você vê, você já resgatou por completo a sua vida e é fantástico e que vale muito a pena. Beijo grande, a gente vai ficar por aqui. Beijo grande a todo mundo que está nos ouvindo aí. Márcia tá mandando beijo. Beijo, Márcia, beijo, Sô, e todo mundo que vai nos ver durante a semana aí, tá? Beijo grande, beijo.